O Câmara Entrevista está de volta, nós estamos falando da UTI neonatal, estamos conhecendo um pouco mais o trabalho de quem vive, né? Praticamente vive, porque fica o dia todo lá, e estamos falando com o médico pediatra intensivista, Dr. Luiz Gonzaga Gerlim. Ele é o chefe da UTI neonatal aqui da Santa Casa de Jaú. Nós estávamos falando da amamentação. Então, a mãe, ela não consegue amamentar, mas ela pode dispor do leite dela para o filho dela e, inclusive, o leite dela pode ir também para o banco de leite para alimentar outras crianças que as mães não consigam gerar o leite na quantidade suficiente. Mas o leite de uma mãe que vai para uma outra criança que não é o filho dela, é um leite processado. Opa. Ele vai isento aí de qualquer contaminação, porque as mães têm medo que o filho receba o leite de outra. Então vamos deixar isso bem claro. Então, na Santa Casa a gente tem o que chama de banco de leite. O que é o banco de leite? Banco de leite é um lugar que a gente tem toda uma orientação para as mães, como que elas vão ordenhar, como que elas vão se conservar, em que local, como que elas vão transportar, tem toda uma técnica. Esse leite chegando no banco de leite, ele não vai ser levado para as crianças. Primeiro, essas mães passam por um processo de todos quanto é exames de infecções contagiosas, transmissíveis, né? E sem isso aí, o leite nem é processado. A partir do momento que essa mãe tem todos os exames negativos, tudo bonitinho, esse leite vai para o banco de leite, vai ser processado, pasteurizado, aí que esse leite vai. Normalmente, a gente prioriza a mãe que está levando leite para o filho dela. Quando sobra e aquele outro não tem, a gente procura dar. E as mães voluntárias, que graças a Deus a gente tem bastante mãe e todas que estão nos ouvindo podem colaborar. Porque às vezes ela pode pensar assim, mas eu tenho pouco, não fique preocupada com isso. Se você está produzindo para o seu filho e você ordenhar um pouco mais, seu peito produz mais. Então, está produzindo X certinho para o seu filho. Se você ordenhar seu peito e conseguir tirar mais 100, 200, 300, seu peito passa a produzir esses 100, 200, 300 a mais. Então, quem tem vontade, peço para que vocês tenham isso e passe uma para outra, é bom isso, não vai interferir na alimentação do seu filho, você consegue. Tem muitas, graças a Deus, a gente tem bastante mãe que faz isso. Mas não tem como amamentar no peito a criança? Não, então, aí é outra parte. Então, assim, nós temos os bebês mais próximos do termo, do tempo, os bebês mais extremos. Os extremos vão demorar para chegar nesse nível. Os próximos disso, a gente tem uma pressa, né, em que ele fique bom rápido para a gente não perder a amamentação. Tá? Mas isso não depende só da vontade da gente, depende da evolução. Então, aqueles bebês mais próximos, a gente chama borderline, né? Assim que eles melhoram, a gente já começa a pôr a mãe junto. A gente tem um isolamento lá no fundo, a gente coloca com a mãe, vai pondo junto, vai pegando. Ou já está numa condição clínica melhor, a gente põe na enfermaria. Existe agora um projeto que já está encaminhado pelo Estado, eles vão patrocinar uma ampliação da nossa UTI. Então a gente vai fazer um alojamento com as mães e aquele bebezinho que está, que nem essa turminha, está uma turminha de 5 bebês lá, tudo com 1.200, 1.100, são bebês que não dá para ir para a enfermaria. Aí a gente vai montar um projeto canguru, mas isso tem que ser muito próximo da UTI, porque esses bebês ainda são de risco, né? Esses bebês até pegar no mínimo 1,5 kg, 800, esses bebês são extremamente de risco. Então, vai ter uma unidade junto com a UTI e que nós vamos trabalhar isso aí. Tá. Um dos maiores problemas em qualquer setor do hospital, principalmente na enfermaria cirúrgica, quando ela recebe os pacientes que passaram por cirurgia, é a questão da infecção hospitalar. Dentro da UTI neonatal, esse também é um dos maiores riscos para esses bebês? Então, as UTIs, as neonatais principalmente, elas são ambientes hostis nesse aspecto. Esses bebês, normalmente, eles são entubados, que vai um cano lá dentro do pulmão, eles têm catéter no umbigo, catéter são as veias que são difíceis, a gente tem que dissecar uma veia, pôr um caninho lá dentro, outro tem sonda na bexiga para controlar a diurese. Então, é uma invasão, mas é uma invasão necessária para você fazer o controle. Isso aumenta o risco, tá? E esse risco é aumentado porque os bebezinhos, quanto mais extremo, maior, a imunidade, a defesa deles é muito baixa. Então, a gente trabalha com uma dificuldade grande. Mas, assim, felizmente, tá? A gente tem um índice de infecção muito baixo. Tá? Falar que é pouco é mentira.
mas perto de qualquer índice que você imagine de outras UTIs, o nosso está dentro da normalidade. A gente queria que fosse zero, mas zero não existe. Todos vocês que trabalham em UTI neonatal, médicos, enfermeiros, vocês têm uma formação diferenciada? Tem. Então, ó, na nossa UTI, nós trabalhamos em 10 médicos, né? Nós temos aproximadamente, a cabeça não guardo certinho, nós estamos em 3, 4 intensivistas pediátricos e uns 5, 6 neonatais, né? Isso é uma especialização, né? Então, para você atuar nessa área, você precisa ter uma especialização além da... Então, esses especialistas, eles fizeram o curso de medicina, fizeram pediatria, depois uns fizeram UTI neonatal, outros fizeram UTI pediátrica. Então, a gente é uma equipe especializada. Os enfermeiros também? Então, os enfermeiros, isso é uma coisa que a gente tem que deixar muito, assim... Os nossos enfermeiros, eu falo com muita alegria, porque eu trabalho em serviço público fora e trabalho aqui. Nós temos uma equipe de enfermagem maravilhosa, de se emocionar. Tá? E, aliás, trabalha mesmo... Trabalha com carinho, trabalha com amor, né? E, assim, é uma coisa linda, porque tem experiência, sabe trabalhar. Evidentemente que a gente sempre trabalhou junto, fomos passando uma coisa uma para outra. E as que nós temos lá, chega uma nova, elas trabalham juntas. Então, nós temos uma equipe, assim, que eu sou testemunha que trabalha muito serviço igual a nossa. E aqui vale a pena ressaltar que esse pessoal trabalha realmente com amor, porque a remuneração dos profissionais de saúde, principalmente enfermeiros, técnicos em enfermagem, é muito aquém daquilo que eles precisam. E a responsabilidade dessas pessoas é imensa. Inclusive, eles podem, qualquer erro pode resultar até em processo criminal, não é, doutor? E que pode aí caçar os direitos deles. Mas, voltando para o nosso foco, na literatura sobre o UTI neonatal, o que a gente mais vê é que dos fatores de maior dificuldade, uma das maiores dificuldades para todos os profissionais médicos ou enfermeiros é o estresse. É um ambiente que gera muito estresse. É isso mesmo? Bastante. Assim, a gente tenta, né, que nem eu, faz 20 anos desde a inauguração, a grande parte dos médicos também, a enfermagem Maria Antiga, a gente brinca muito, a gente discute, a gente briga até também, mas daqui a pouco estamos conversando. Mas assim, são situações que você sempre está mexendo com a vida e com a morte, né? No momento mais tranquilo assim, a gente brinca um com o outro, cada um faz uma coisa, que precisa relaxar, porque o ambiente é muito tenso. Às vezes você está diante de 2, 3 situações tensas no momento, você tem que resolver as 2, 3. E tem momentos calmos, né? Às vezes chega alguém e fala, mas vocês estão calmos aqui hoje, né? Ninguém vai na hora difícil. Às vezes é uma calma aparente. Justa, que dá uma alegria na gente. Lá naquele ambiente, você lida com assim, os extremos, né? Uhum. A alegria extrema e, às vezes, aquela preocupação extrema, momentos críticos em que aquele recém-nascido oscila. Você lida com assim, a possibilidade de salvar e de perder, às vezes, no mesmo dia, às vezes, no espaço de poucos minutos. Você tem filhos também. E como é que fica aí seu emocional nessa situação? Como é que você lida com isso, doutor Gonzaga? Olha, na grande maioria das vezes é bastante difícil. Você precisa, assim, tentar, coisa que não dá, você precisa tentar não se ligar emocionalmente, mas é meio impossível. Porque todo dia eu estou conversando com a mãe, todo dia eu estou conversando com o pai, né? Você cria um vínculo, né? E a nossa maior alegria é chegar, ó, seu filho está melhor, seu filho está melhorando, se Deus quiser vai ter alta, né? Mas tem muitas situações mais constantes, a gente fala, olha, não está bom, está complicado. Você percebe a tristeza, você percebe que ele não queria ouvir isso de você, entendeu? Eles falam, doutor, depois melhora, tal. O senhor falava que estava ruim e tal. Mas naquele momento eu tinha que falar, sabe? Ninguém gosta, nenhum gosta, né? E também a gente não gosta, só que a gente não pode mentir, né? Entendeu? De jeito nenhum. Então, a maior alegria de qualquer profissional, na nossa nem se fala, é falar que foi bem sucedido o processo. Mas, assim, a nossa casuística de sucesso é muito boa, mas não é 100% e não tem jeito. E a gente fica muito triste que a grande maioria entende, tem alguns que não entendem, tem alguns que a gente pensa que não entendeu, eles voltam a agradecer a gente. É difícil, porque ninguém vai entender na hora difícil. E tem uns que você interpreta, puxa, o cara ficou triste e tal, né, evidentemente. Aí eles voltam, doutor, eu queria agradecer vocês, a equipe, por tudo que vocês fizeram, mesmo perdendo.
São quantos anos de UTI neonatal? 20 anos. Nesses 20 anos, o que marca mais? A alegria de salvá-los ou a tristeza do insucesso? Ah, não, a alegria de salvar, né? Se você fosse pela tristeza do insucesso, você não consegue. Então, o que tem? Você tem bastante alegria de salvar, você tem um pouquinho de insucesso. O que move a gente é o sucesso, não porque a gente quer, porque necessita e é bom. Agora, a tristeza, você ter que comunicar um insucesso é uma coisa muito difícil para o profissional. Tá? Ninguém gosta de chegar no plantão dele e ter que chamar uma família, falar que perdeu um filho. Isso é uma coisa que você não imagina quanto custa para um profissional ter que falar isso. Mas assim, o que contrabalanceia isso aí é que você tem o sucesso. Então, a coisa mais gostosa, você, olha, seu filho teve alta, sai tudo contente, entendeu? Nós estamos chegando no final, eu tenho só 2 minutos, até menos, mas eu vou deixar o seu telefone, o telefone do seu consultório, o seu telefone do seu celular, do seu e-mail. Até eu estou engasgando, estou emocionada. Do seu e-mail, porque de repente muita gente, muita mãe, muita mulher, muito pai tem dúvida e quer perguntar mais coisas que não deu tempo, então eu disponibilizei para que eles possam entrar em contato com você. Mas ainda tem alguma coisa que possa ser feito para melhorar ainda mais os índices de sucesso dentro de uma UTI neonatal? Então, posso aproveitar esse minutinho? Claro, nós temos um minuto. Eu acho que tem que ficar claro para a população, bastante claro, e parabenizar que nós temos uma Santa Casa maravilhosa. Desde outras gestões, sempre foram, tudo que eu pedi desde quando eu cheguei ali, até às vezes demorava um pouquinho e tal, que dinheiro não aparece do dia para a noite. Eu sempre fui, tudo que eu solicitei, eles me cederam, né? Então, a população precisa saber disso. Temos problemas? Temos. Mas a Santa Casa investe muito. Tudo que a gente pede, a gente consegue. Tem algumas coisas para fazer, tipo ampliar o que a gente chama de cuidados intermediários. Então, isso precisa ter uma reforma, uma ampliação. Já tem o projeto, já está tudo certinho. A Prefeitura de Jaú sempre nos ajudou, sempre de uma maneira direta e indireta. Os médicos, em nome do Dr. Paulo Matter, que foi um dos primeiros que aventou a formação da UTI. Então, Jaú precisa saber que nós temos uma UTI infantil, nós não somos o melhor do mundo, mas nós estamos aqui para socorrer. Tivemos inúmeros sucessos, infelizmente tivemos alguns insucessos que a gente não gostaria nunca de ter, e que a gente vai continuar sempre com esse intuito de querer fazer o melhor, tá? Numa hora difícil, que às vezes as pessoas não entendem, mas a gente está ali 20 anos fazendo isso e a tendência agora, nesses próximos 2 anos, existem projetos muito para ampliar. Se acontecer de algum projeto for colocado em execução, me avise, eu vou chamar o senhor para o senhor vir aqui dar uma entrevista e falar desse projeto, ok? Obrigado. Muito obrigada por ter vindo, doutor Gonzaga. Obrigado. Nós conversamos com o médico pediatra intensivista, doutor Luiz Gonzaga Gerlim. Ele é chefe da UTI neonatal da Santa Casa. Foi uma conversa muito gostosa, apesar do assunto ser um assunto delicado, né? Mas foi uma conversa muito boa e a UTI neonatal da Santa Casa de Misericórdia de Jaú está em boas mãos. A gente se vê num próximo Câmara Entrevista. Até lá.